querido. Aleluia. Enquanto as luzes estão acesas, eu vou já mandar desligar. Todas. Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão, por favor, se você está visitando pela primeira vez. Tem uma senhora aqui. Tem mais alguém? Nos visitando pela primeira vez? É isso que Ele quer fazer. É isso. É a única coisa que Ele quer fazer, que Ele pode fazer. Tem problema não, eu tenho garganta para pregar sem microfone. Se tem uma coisa que Deus me deu foi falar alto, irmão. Talvez por isso, ou para isso. Só a senhora aqui, tem mais alguém nos visitando hoje? Esse povo em pé, tudinho é intercessor, glória a Deus, como tem muitos. Estão todos escalados. Que bênção. Ela já foi identificada, a senhora? Seja bem-vinda. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Talvez essa seja a mensagem mais difícil para eu pregar. No tempo mais difícil. Mas se tem uma coisa que eu não sou, é covarde. Não sou. Algumas pessoas, por zelo com a minha vida, me aconselharam a não pregá-la. Não que eu precisasse das confirmações, porque quem mandou eu pregar se responsabiliza. Mas o louvor de hoje confirmou tudo que era necessário. Talvez não para mim, eu não precisava mais. Talvez para alguns. Quem me conhece sabe que eu não gosto de repetir mensagem aqui na Kadosh. A mensagem que eu prego aqui, normalmente prego por aí em 4, 5, 6 lugares, a mesma mensagem. Mas aqui eu não gosto de repetir. Se repetir alguma mensagem, foi 2, 3, mas essa, ainda que tenha sido reformulada para esse tempo, é a mensagem que eu mais repito. Não tenho um cálculo, mas ela talvez seja a quinta ou sexta vez que eu ministro ela. Ainda que, como já disse, tenha feito reformulações necessárias, atualizações necessárias. Deus falou comigo hoje à tarde, e eu tive que acrescentar, cheguei mais cedo aqui para acrescentar. Mas nunca foi tão difícil pregar essa mensagem como hoje. E eu não vou falar individualmente para ninguém. Se eu quiser falar com a Carol, algo individual para ela, eu chamo ela no meu gabinete. Já tivemos um gabinete, não já, Carol? Sola muita. Se eu precisar falar com o Dan uma mensagem, eu chamo ele no meu gabinete. Já tivemos também, não foi fácil. Se eu tiver que falar com você individualmente, irmão, então eu vou chamar você no meu gabinete. Se eu tiver que falar com 5 pessoas, eu chamo as 5. Eu não vou desperdiçar, como pastor, anjo dessa igreja, eu não vou desperdiçar uma mensagem pregada para 300, porque eu quero falar com 5, pelo amor de Deus. Então, antes que eu comece essa mensagem, repita assim comigo: essa mensagem é para mim. Profeta Juan é um profeta, viu? Cadê ele? Está ali. É um profeta. Se atente às visões que esse profeta tem. Se atente às palavras proféticas que ele carrega. Ele tem uma frase que é muito válida para esse momento. Ele diz: apóstolo, tudo que sai do altar é para mim. Seja revelação, ele cata. Seja profecia, ele recebe. Ele diz para mim que se eu liberar uma palavra aqui para o Kilvio, ele diz: rapaz, eu quero também para mim. Não vai tomar do Kilvio, mas a palavra pode ir para o Kilvio e para ele, por tabela. Então essa mensagem hoje é para você. Cuidado, para você não cair na sua carnalidade, e enquanto eu falar algumas coisas que o Espírito Santo mandou falar, você não cair na ilusão
de dizer, olha, fulano é para ouvir isso. Quem é para ouvir isso é você. Ah, isso dava certinho para Cicrano. Não, dá certinho para você. Deus está falando com a sua igreja. Quem é a igreja aqui? Então é com você que ele quer falar. Mateus 10, versículo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 5. Tudo que vai ser dito aqui é para você. Amém? Assim, a esses 12 homens, enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Presta atenção. Jesus está falando para o grupo seleto dele, os 12 apóstolos. E ele não quer que essa mensagem vá para os gentios. Ele não quer que essa mensagem vá para os samaritanos. Ele quer que essa mensagem vá para quem? Versículo 6. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. Então essa mensagem não é para ímpio, não é para gentil, essa mensagem não é para samaritano, essa mensagem é para a casa de Israel. A casa de Israel está comigo? Versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Você pode repetir comigo? Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Até aqui, quantos podem dizer amém? Põe a mão no teu coração. Normalmente eu peço para vocês orarem por mim. Não que eu rejeite a oração. Mas já oraram por mim ali no chão. Os intercessores já oraram por mim. Quem precisa de oração nesse momento é você. Para que Satanás não bloqueie a sua mente. Para que Satanás não bloqueie o seu coração. É esta palavra que vai ser pregada, não é minha, mas do Senhor. Ela é como uma espada de 2 gumes e ela tem o poder de dividir o indivisível. Então deixa eu orar por você. Querido, soberano, eterno Deus. Como foi difícil chegar aqui, só eu e você sabemos. Mas como também é maravilhoso saber que aquilo que pedi ao Senhor, eu só te pedi, se manifeste no nosso meio. Como um alento para mim, como um suporte para mim, como um renovo para mim. Eu disse, não negue a tua presença, e o Senhor não negou. Uma palavra dura, mas o pai corrige o filho que quer bem. E o pai não sou eu, é o Senhor. Fale com o teu povo. Não deixe, Senhor, que as suas emoções os traiam. Não deixe que suas mentes os sabotem daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite pelo poder da tua palavra. Se necessário for, como tu fizeste com Isaías, e eu sei que é necessário. Envia anjos do teu alto trono, e que estes anjos estejam com uma brasa viva tirada deste trono, e toque os lábios, e toque os lábios, e toque os lábios, e toque os lábios, toque os lábios dos profetas, toque os lábios dos apóstolos, toque os lábios dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, das ovelhas do teu povo. Purifica-nos, Senhor. Porque esse é um ano de promessas, o Senhor prometeu para mim, e o Senhor não mente para mim.
Mas talvez os nossos lábios, talvez as impurezas que saem dele, estejam afastando as promessas para os anos vindouros, ainda que o Senhor queira fazer neste ano. Que haja purificação nesta noite, neste lugar, como houve naquela noite com Isaías. Não deixe de tocar em nenhum aqui, por favor. Que cada um receba no seu espírito a palavra que veio do teu espírito para a tua noiva. Tira dela a mácula, tira dela a ruga, tira dela a mancha. Porque essa é a noiva que o Senhor vem buscar, adornada, preparada para ti. Fala conosco. Essa é a oração que eu te faço. E a faço em nome de Jesus. Amém. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Amém. Não vou deixar o Danley cantar muito não, porque essa mensagem deve ter umas 2 horas de duração. Se você só pode dar 40 minutos para o Senhor num domingo à noite, muitos só conseguem vir num domingo. Eu nem vou dizer que só querem, eu estou dizendo que só consegue. E você só consegue dar 40 minutos. Vai embora agora, está escuro, ninguém vai te ver. E se eu te ver, não vou te julgar. A mensagem tem exatamente esse propósito, não te julgar. Mas eu já quero ir direto ao tema, porque os meninos fizeram um trabalho muito bem feito. Eu passei a ideia e eles cumpriram a risca. Vai chocar, mas essa é a ideia. O título da mensagem de hoje: Lashon Hará, o pecado da língua maldizente. Eu gostei demais dessa figura que eles fizeram. Ela representa tudo o que esse pecado é. A primeira coisa que eu quero destacar, e já falei, mas quero repetir algumas coisas sobre esse texto. A primeira, quem está falando é Jesus no texto. E ainda que faça parte do nosso credo, a inspiração plenária, o que é isso, apóstolo? Nós cremos que de Gênesis a Apocalipse, foi o Espírito Santo de Deus que inspirou mais de 40 homens a escrever as Escrituras. Mas para mim, talvez isso não seja teologicamente correto, pastor Alfarilênio Diógenes, mas, para mim, quando é Jesus falando, tem um peso. E o texto de Mateus não é Paulo, não é Moisés, é Jesus falando. A outra coisa que eu destaco neste texto, como já destaquei, é que ele fala para 12. Somente para os 12 discípulos, apenas para os 12 apóstolos. Ele não falou para a grande comissão, os 70. Ele não falou para a multidão, ele falou para um grupo seleto. E falando para este grupo seleto, ele deu uma direção. Ele deu uma outorga, um mandato, para que eles fizessem algo, imperativamente falando. A terceira, já disse, é uma mensagem para o povo de Deus. Não é para ímpio, não é para os gentios. O Senhor está tratando com a casa de Israel. O Senhor está tratando com a igreja dele. O Danley não sabia o que eu ia ministrar, mas o Espírito que habita em mim e mandou pregar essa mensagem, falou pela boca dele. O Senhor está alinhando a sua casa. O Senhor está corrigindo e alinhando a sua igreja. Então, se você é igreja, é com você que ele está falando. Não é com quem está na frente, atrás, do lado, quem não veio. Aliás, ele quer falar também com quem veio. Quem me conhece sabe que eu prego para quem está aqui. Não prego, eles ficam doidos aqui porque eu me mexo. E eles ficam doidos aqui. Né, Mayra? Mas eu não estou pregando para fazer performance, irmão. Mas o Senhor disse que quer falar com pessoas que também estão na live.
Não muda. Deus quer falar com você. Eu não estou atrás de seguidores, não. Eu estou atrás de seguidores de Jesus. A quarta coisa que eu queria introduzir, já introduzi. É uma frase que o Juan falou e me tocou muito. Tudo que sai do altar é para mim. Tudo que vai sair do altar essa noite é para você. O ponto central desse texto de Mateus 10 é o versículo 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Quando esse texto chegou no meu espírito, alguns anos atrás, eu não sei como é que você lê a Bíblia, irmão, eu leio questionando. Se a lepra é uma doença, por que ela não está incluída em curar enfermos? Já que ele disse curar enfermos. Se a lepra é uma doença, por que ele foi, talvez, redundante? Ao falar, depois de ter dito, curai os enfermos, ele destacou, purificai os leprosos. E questionando isso, discerni pelo Espírito que esta purificação dos leprosos, Deus não estava falando de uma doença física. Nós sabemos que a lepra é uma doença física, sim, biológica, hoje chamada de hanseníase. Mas se Jesus tirou ela da classificação de enfermidades, nesse texto é porque ele queria falar algo. Que para saber você tem que perguntar para o Espírito Santo, e glória a Deus, você tem essa oportunidade, só não sei se você aproveita. Em se deparar com o texto e questionar ao Espírito Santo, o que é isso? Ao tirar a lepra da enfermidade, Jesus estava querendo dizer, a lepra, da qual ele está se referindo em Mateus 10. Não é uma doença física, mas é uma doença da alma. Jesus não estava falando da hanseníase externa, da hanseníase corporal, da hanseníase da pele. Ele estava falando da hanseníase da alma. Ele estava falando das doenças da alma. Ele estava falando das doenças que não aparecem externamente, como apareceu em Naamã. Mas ele estava falando das doenças que estão ocultas e muitas vezes são como os tumores que o profeta falou, que Deus está colocando para fora. E se ele está colocando para fora é porque ele quer sarar. Se eu entendo nesse texto que o Senhor está falando de uma doença na alma, há um princípio hermenêutico na teologia chamado de princípio de primeira menção. Todas as vezes que você quiser estudar um texto, eu já falei sobre isso. Se você não sabia, porque você não vai para a EBK, e começou hoje, e tinha poucos alunos, parece que só tinha os pastores lá, é isso que eu vi? Hã? Ah, chegou depois, né? Lá você vai aprender muita coisa. Se você quer aprender ainda mais, dia de segunda-feira tem teologia aqui. Nós temos um núcleo da FATEFOL. É? E existe um princípio de primeira menção, onde todo o tema que você quiser estudar na Bíblia, procure a primeira vez que este tema é abordado nas Escrituras. Dali a um fio da meada, onde você pode costurar por toda a Bíblia e entender sobre aquilo. E a primeira vez que a Bíblia fala de lepra é em Números 12. Números 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a quê? Contra quem? Porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, ou seja, etíope.
E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. E Yahvé está ouvindo o que você anda falando. E Yahvé está ouvindo tudo que você anda falando. Isso te assusta ou te alegra? Versículo 3. Não tira não, eu passei todos os textos. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde, todos os três, à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram aonde? À tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões, e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso como? Claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelado a forma do Senhor. Para que ousaste, por que ousastes falar contra meu servo Moisés? Versículo 9. Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquecida como a neve. Quando Arão voltou o seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu senhor, não queiras nos afligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Yahvé. Quem clamou? Ó Deus, orou ele, digna-te dar-lhes a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada, separada, 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram, enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Amém? Como eu disse, aqui é a primeira vez que a lepra é mencionada, é a primeira vez que há uma incidência de lepra em uma pessoa. Miriam é a primeira e única mulher em toda a Bíblia em que há relato de que teve lepra. Nós sabemos que a mulher na Bíblia é tipologia, é simbologia da igreja. Então presta atenção. Em Mateus 10, Jesus está falando para quem? Para a sua igreja. E a igreja do Senhor, segundo esse texto, está leprosa. Eu vou repetir porque a ministração do louvor me deu todo o fundamento para isso. A igreja do Senhor está leprosa. Eu vou ser mais contundente, mais específico e mais profundo.
a Kadosh, está leprosa. Clamemos por misericórdia, mas essa é a realidade. E por ser o anjo da igreja, ninguém mais tem essa autoridade para diagnosticar, mas também trazer a cura que vem do Senhor. A igreja está leprosa, mas o Senhor quer purificá-la. Nessa noite, Kadosh, mais uma vez, o Senhor com seu Espírito vem com a sua mão poderosa para arrancar a lepra que está nos contaminando, para tirar a lepra que está nos deixando insensíveis, para tirar a lepra que está impedindo que a glória dele se manifeste. Por favor, meu amigo, o que eu posso fazer é pregar, e é o que eu estou fazendo. Mas você pode mais, você pode mais, você pode mais. Você pode purificar a sua igreja, você pode purificar a sua noiva. Então, por favor, faça isso hoje. Miriam ficou o quê? Instantânea. Na mesma hora. E a lepra física, a lepra externa, ela causa erupções, por isso que o profeta via tumores. A lepra, ela vai corroendo o corpo. Quem está pegando, já está pegando. Quem é espiritual, já pega tudo antes de eu explicar. Quem é carnal, nem suporta. Nesse tempo, os espirituais estão entendendo, estão discernindo, estão chegando mais junto. Os carnais querem sair, por quê? Porque é muito conflito, é muita guerra, e os carnais não suportam isso. Mas os espirituais entendem, e como soldados desembanham as suas espadas e dizem: estamos juntos, não vamos abandonar o barco, não vamos abandonar o cartel. Eu fui chamado, eu não vou abandonar. Agora os carnais vão pedir para sair, irmão. Eu já estou acostumado com isso, é muitos anos de ministério. Os carnais vão sair ligeiro, rápido, não suportam o espírito. O espírito conflita com a alma, e quem está na alma não suporta ser confrontado. Então a lepra, ela causa lesões na pele, nos nervos. Só que nos dias de Miriam, a lepra era externa. Nos nossos dias, a lepra é interna. Pergunta para mim por quê? Porque nos dias de Miriam, a manifestação do Espírito era externa. Nos nossos dias, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito? Quando você cometia o pecado do Lashon Hará, a lepra vinha na pele. Hoje, quando você comete o pecado do Lashon Hará, a lepra vem na sua casa, vem no seu casamento, vem nas suas finanças, vem no seu ministério, vem na sua insensibilidade de discernir o espírito que está no ambiente. Porque você, na carnalidade, cometendo Lashon Hará, tudo é meninice. Você já está insensível. Tudo é teatro. Você não sente mais, está leproso. Tudo é uma encenação. A lepra que consumiu a sua língua, consumiu a sua mente, o seu coração e o seu espírito. Porque a lepra deixa a pele insensível. Quando é externa, a lepra interna deixa o espírito seu insensível ao Espírito Santo, insensível às manifestações do Espírito. Sabe o que é pior? É que a lepra é uma doença infecciosa. Pega em quem está perto.
Tem pessoas que estão tão leprosas. Tem reuniões em casas, porque você sabia que a lepra também pega na casa? Há relatos na Bíblia de que as paredes tinham lepra. Há casas tão leprosas que quem entra lá fica leproso. Há pessoas tão leprosas que quem se aproxima dela fica leproso. É uma doença altamente contagiosa. É por isso que há alguns anos atrás havia, aqui em Fortaleza, inclusive em todo o Brasil, os leprosários. Era para onde eram levadas as pessoas com lepra, e lá elas ficavam isoladas. Porque no convívio comum, doentes como elas estão, infectadas como elas estão, elas adoecem e infeccionam outras pessoas. Quem encosta perto de um leproso, e eu estou falando deste leproso, quem encosta perto de um leproso e permanece por um tempo mais do que necessário, vai ficar leproso do mesmo jeito. Infelizmente o puro não santifica o impuro, é o contrário, é o impuro que torna o puro impuro. Mas o que deixou Miriam leprosa? A mesma coisa que está deixando a igreja. O pecado que os judeus chamam de lachon, ou traduzindo, a língua maldizente. O pecado da língua maldizente. Números 12 que nós lemos, diz que Miriam e Arão começaram a criticar quem? Moisés, o seu irmão. Dois irmãos criticando um irmão. Dois irmãos criticando um irmão, por quê? Porque ele tinha cometido uma falha. Ele tinha casado com uma mulher etíope, ou seja, cuxita, ou cuxita e etíope, é a mesma coisa. Moisés, o grande legislador do Pentateuco, da Bíblia, da primeira aliança, do primeiro pacto, está quebrando um mandamento que Deus mandou ele escrever, que está lá em Deuteronômio 7. Ele estava quebrando um mandamento, ele estava cometendo uma falha, ele estava cometendo um erro. Irmão, quem muito é dado, muito será cobrado. O cara tinha escrito. E agora ele mesmo está infringindo. Moisés havia cometido um erro, sim ou não? Sim, claro. Moisés estava em pecado, sim ou não? Sim, claro. Então Miriam e Arão estavam certos em criticar o pecado de Moisés, sim ou não? Não. Esse é o ponto. Não da forma que eles fizeram. Apóstolo, o senhor está me dizendo que eles não podiam tocar no ungido do Senhor? O senhor está me dizendo que eles tinham que ser coniventes com o pecado de Moisés? Não, claro que não. Eles não podiam e nem deviam ser omissos. Se teu irmão estiver em pecado, você não precisa ser conivente. Aliás, você não pode ser omisso. Mas a Bíblia diz a maneira de agir. O problema é que nós não consultamos a Bíblia. O problema é que muitos cristãos hoje usam a Bíblia como revista da Avon, abre só para fazer pedido. O problema é que muitos cristãos hoje abrem a Bíblia só quando vem para o culto, a maioria nem isso, porque tem Bíblia na parede. Mas a Bíblia é o manual de fé e prática, como dizem os presbiterianos. Como é o credo de fé do presbiteriano. A Bíblia é o manual de fé e prática. O problema é que a gente não consulta a Bíblia para fazer o que precisa ser feito. Aí quando dá B.O.,
E BO só presta grande para crente que não lê Bíblia. Aí vai consultar as Escrituras. Mateus 18:15. Esse, e somente esse, é o caminho que a Bíblia diz. Quando você encontra seu irmão no erro. Esse, e somente esse, é a trilha, é a estrada. Que você, quando percebe que seu irmão está em pecado, tem que trilhar. Se teu irmão pecar contra ti, vai e como? Com ele. Em particular, com quem? Conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. O que é isso? Trata como pagão ou publicano. É entender que ele precisa ser evangelizado de novo, ele precisa confessar Jesus de novo, ele precisa passar pelo processo da conversão de novo. Porque o pecado dele foi exposto 1, 2, 3 vezes, e ele não se arrependeu, então ele precisa ser reconduzido de novo ao Evangelho. O caminho é esse. O Espírito Santo nunca vai dar uma direção diferente. Nós nunca receberemos uma revelação diferente do que está nessa palavra. Nunca. Lembra de 2 Samuel 12? Quando o profeta Natan foi até Davi? Foi assim ou não foi que ele fez? Foi ou não foi seguindo Mateus 18? E olha que ele não tinha Mateus 18. Só veio 1000 anos depois. Mas ele tinha um Espírito Santo. Ele podia ser morto por Davi. Ele podia sofrer qualquer represália. Porque ele foi direto ao rei. E denunciou o pecado do rei. Só ele e o rei. Ele não fez como muitas vezes nós fazemos. Foi para a sacada da sua casa e tchau. Ele não foi muitas vezes como nós fazemos. Colocamos nos stories, no Instagram, no TikTok, na rede social. Expomos o pecado. Ele não fez isso. Sem ter Mateus 18. Natan, cheio do Espírito Santo, foi até o profeta, até o rei. O profeta foi até o rei. E inspirado pelo Espírito Santo, teve uma estratégia maravilhosa. Aquilo não pode ser coisa da cabeça de Natan. Aquilo foi o Espírito Santo que fez ele contar aquela historinha. Para chegar no coração de Davi, para trazer o coração de pastor de novo para o coração do rei. Isso é outra mensagem, eu não vou pregar sobre isso. E aí ele denunciou o pecado do rei. E o rei se arrependeu. E hoje nós temos o Salmo 51, que maravilha. E hoje nós temos o profeta Natan como uma referência de que ele cumpre a palavra. O Espírito Santo, nenhum profeta, nenhuma revelação, nunca irá alterar isso, pois este é o caminho expresso na Bíblia, na palavra do Senhor, e ele nunca contradiz essa palavra. Não há exceção em caso nenhum. Mas qual é o nosso problema da igreja? Nós fazemos completamente o contrário. Primeiro a gente fala para todo mundo. Aí quando já está dando intriga, confusão, e bababá, e bibibi, a gente pega 2 e vai lá no irmão. Aí às vezes a gente vê a ferida que nós abrimos no irmão, porque nós não fizemos como a Bíblia fala para fazer. Aí a gente vai, depois que os 2 saem, a gente vai sozinho com o irmão.
O irmão se arrepende, nós ganhamos o irmão, só que a gente não volta para desfazer toda a lama que a gente fez com a vida do irmão. Que pecou sim, mas que nós não tínhamos direito de expor a vida dele para ninguém. Nunca voltamos para desfazer a difamação que fizemos do irmão. Foi o que Miriam e Arão fizeram. Aproveitaram o erro, o pecado de Moisés, levantaram uma crítica e promoveram uma rebelião. Contra quem? Contra quem? Contra o irmão. O irmão estava em erro, mas dois irmãos que deveriam estender a mão para o irmão, levantaram uma rebelião contra o irmão. Miriam pega Arão no cantinho. Viu aí o nosso irmão Moisés? Tu viu a falha dele? Tu viu o erro dele? Ei, macho, Deus fala com a gente também. Por que a gente está se submetendo a esse cara? Ei, Arão, tu não é sacerdote? Ei, Miriam, Deus não falou contigo? Ei, isso, ei, aquilo. Tu viu o que ele fez? Tu viu o que ela fez? Ei, tu já soube? Ei, tu ficou sabendo? Deixa eu te contar. Qual a alegria que você tem quando o pecado de um irmão é revelado? É só porque não é o seu? É só porque o seu já passou? Ou o seu ainda está oculto? E agora o que está em evidência é o pecado do seu irmão. E isso te alegra tanto que você tem que contar para todo mundo. É isso? É esse o cristianismo que você vive? É esse? Você que falou do pecado do seu irmão, quantas vezes você foi lá tentar tratá-lo? Quantas vezes você estendeu a sua mão para tentar ouvi-lo? Você sabe a vida que ele levou, a infância, os traumas, na adolescência, na fase adulta. Não justificando o pecado, ele não tem justificativa. Pecado é arrependimento e perdão. Mas quantas vezes você foi até o seu irmão com compaixão para ouvi-lo e ajudá-lo? Afinal de contas, ele é seu irmão. Só que Miriam e Arão estão nesse diálogo. Ninguém está ouvindo. Mas ele está. Ele pecou. Ele não deve ser o escolhido do Senhor. E o Senhor não tem falado por meio de nós. E a Bíblia é clara em dizer que Moisés nada estava ouvindo. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Moisés não estava ouvindo, a Bíblia é sucinta em dizer: e Yahvé ouviu tudo isso. Escute. Todas as vezes que você está falando do seu irmão não está ouvindo, mas o Pai que é seu e é dele está. Todas as vezes que você está falando do seu irmão para outro irmão, o seu irmão que está no pecado, que está no erro, não está ouvindo, mas o Pai dos três está. Isso não te assusta? Isso não te apavora? Saber que o irmão não está ouvindo, mas o Pai dele está, que é o mesmo seu. Eu sei que muitas vezes você fala do seu irmão e ele não está ouvindo, mas eu repito, Yahvé está. Eu sei que foi você, olha, e diz: ah, mas se eu fosse o pastor, ah, mas se eu fosse o líder, ah, mas se eu fosse o fulano, se eu fosse o Beltrano, se eu fosse o cicrano, mas deixa eu dizer uma verdade para você ainda que doa, você não é.
De alguma maneira, Deus ainda não te levantou, mas não vai ser falando do teu irmão que Deus vai te levantar, muito pelo contrário, a mão dele vai pesar. Quer ajudar seu irmão? Viu ele em erro? Viu ele em pecado? Ora por ele. Se você orar, o problema é que os crentes de hoje em dia nem lê Bíblia nem ora. Se você orar, a primeira coisa que acontece, você fecha a boca. A segunda coisa, você abre o coração. E se você for a pessoa que Deus quer usar, ou uma das pessoas que Deus quer usar para ajudar o seu irmão, você vai até o seu irmão. E ao invés de apontar o dedo, você estende a mão. E vai entender o que levou o teu irmão a cometer aquele pecado. Não como justificativo. Porque não há justificativo para o pecado. Para o pecado há perdão e há arrependimento e perdão. Somos um corpo. Amém? Então por que quando a unha encrava você quer arrancar o dedo? Então por que quando há um calo você quer arrancar o pé? Se somos um corpo, por que quando há um corte no braço, você quer arrancar o braço? Porque você acha que sabe que pode viver sem um dedo? Pergunta para o pastor José Antônio se é fácil viver sem um dedo. Porque você acha que pode viver sem um braço? Pergunta para quem não tem, para ver se é fácil. Porque você acha que pode viver sem um pé? Pergunta para alguém, para ver se é fácil. Então ora. E se ainda assim Deus se Deus te revelar que Ele quer te usar para ir até o teu irmão, vai. Natan foi. E quando foi até Davi, pela unção que havia do Espírito em Natan, Davi se arrependeu. Mas não seja uma Miriam nem um Arão. Porque para haver o pecado do Lashon Hará, para que haja o pecado da língua maldizente, tem que ter um que fale. E outro que escute. Sem um que escute, não há Lashon Hará. Ainda que alguém tenha a língua igual a dessa mulher, a dessa pessoa que é um homem, tá de barba. Teria sido melhor, mas eu não pedi assim, né? A culpa não é deles. Se colocasse aqui uma língua e uma orelha. Mesmo que a língua esteja perniciosa, como a língua desse homem, se não tiver um ouvido, o veneno que está aqui morre aqui. Mas o pecado que está na língua, ele só produz o mal que ele produz, porque do outro lado tem um ouvido, muitas vezes ansioso para ouvir a fofoca. Muitas vezes celebrando para ouvir o pecado do irmão, sem nenhuma intenção de ajudar, é só fofocar. Sem nenhuma intenção de estender a mão, é só porque se o pecado da Mayra está aparecendo, então o meu pode ficar escondido atrás do dela. E está tudo bem, Mayra, você está sendo queimada aí, você está sendo bombardeada, e está tudo bem. O meu está oculto atrás de você. Se não tiver quem escute, não terá quem fale. Se alguém chegar para você e disser, tu está sabendo do fulano? Se você é irmão que não quer ser leproso, nem cometer Lashon Hará, está sabendo da Mayra? Tô não. Mayra, vem cá que ele quer me contar alguma coisa. É bom que tu escuta junto comigo. Tu tá na mídia, tu vai ser o bode expiatório hoje, minha filha. Tu está sabendo da Mayra? É, está namorando. E eu estou por aqui com ele. Está sabendo da Mayra? É, o cabo foi na sala do apóstolo. Bicho macho, corajoso. Eu não sei se é corajoso ou se é atrevido. Estou entre as duas coisas aí.
Foi lá falar com Marcília é fácil. Difícil foi comigo, não foi? Marcília é paisã. É, sim. Comigo eu disse. Tem 15 anos que eu conheço essa profeta. Se você barrar a unção dela, eu te corto em 800 pedaços. E está valendo desde aquele dia, viu? Você mata o Lashon Hará ali mesmo na hora. Porque o Lashon Hará traz consequência para quem fala, mas para quem escuta e de quem está falando. Quando Miriam falou para Arão, imediatamente Deus desceu no lugar. E chamou quem? Os 3. Moisés, Arão e Miriam. Onde? Na tenda do encontro. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Alguns aqui e alguns na live. Por isso que eu disse que ia pregar para a live também. Sabe por que tem gente aqui e na live? Porque aqui, junto com o da live, tem quem falou, tem quem ouviu e tem de quem foi falado. E o Senhor desceu aqui nessa noite, foi latente a sua presença. O Senhor desceu aqui nessa noite para chamar os 3. Para um encontro. Para um tratamento, para um alinhamento. O Senhor chamou os 3, chamou quem falou, chamou quem ouviu e chamou de quem foi falado para um tratamento. O Senhor quer tratar a sua igreja hoje e quer arrancar esse pecado do meio dela hoje. De novo. A última vez que eu preguei, nós não gravávamos o culto. Glória a Deus que está gravando. Está dando tudo certo, Mayra? Ixi, ela fechou os olhos. Está dando tudo certo a live? Vai dar certo, é porque não está dando certo. Tem um pessoal que escreve para mim assim, ó, VDC. Meu irmão, eu fico com ódio quando escreve aquilo. Porque esse negócio de vai dar certo é porque não está dando certo. Toda a vida que eu prego é desse jeito. É bom que fica gravado agora. Eu não preciso mais pregar. Da próxima vez, é só mandar o link do YouTube ou do Spotify. O versículo 5 diz que o Senhor desceu numa coluna de nuvem e chamou quem na frente? Arão e Miriam. Você vai ter que vir aqui na frente. Se quer ser curado dessa lepra, você vai ter que vir aqui na frente quando o Senhor chamar, na hora do apelo, você vai ter que vir, nós vamos apagar as luzes, e o povo não vai saber se você falou ou se você ouviu, mas se você quer ser curado, vai ter que vir na frente, vai ter que vir na frente, vai ter que vir na frente. O versículo 6 a 8 diz que Deus tem um particular com Arão e Miriam. Deus está querendo ter um particular com gente aqui hoje. E o que foi que Deus disse para eles dois? Por que vocês falaram do meu servo? Por que vocês falaram do seu irmão? Por que vocês cometeram Lashon Hará? Porque a língua é desse jeito. O versículo 9 diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E aqui está o ponto. A ira do Senhor se acendeu contra aqueles 2 irmãos que falaram do outro irmão. E a ira do Senhor se acendeu e Cabode. Foi-se a glória. Porque quando a ira do Senhor se acende diante do pecado do Lashon Hará, a pior consequência é que a glória vai embora. E eu já disse para vocês aqui, irmãos,
Eu não estou aqui porque eu sou o anjo dessa igreja. Eu não estou aqui por causa dessa estrutura. Eu não estou aqui porque nós conseguimos colocar 300 pessoas aos domingos aqui dentro. Eu estou aqui por causa da glória dele. E se a glória dele foi embora por causa do pecado do Lachorará que há nessa igreja, na hora que ela for embora, eu vou junto com ela. Eu estou aqui por causa da glória dele. E estou tratando esta igreja para que a glória dele não vá embora. Não vai embora. Porque se a glória dele for embora, o segundo que vai embora sou eu. Deixa aí para o Daniel ou para qualquer outro pastor que quiser ficar, se ele não ficar. Porque se é só um galpão com luzes e som e oportunidade de pregar e blá 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 blá, isso não enche o meu coração. Isso não me satisfaz. O que me satisfaz é a glória dele, irmão. O que me satisfaz é a glória dele. O que me satisfaz é a glória dele. O que me satisfaz é a glória dele. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei. Se é verdade o que nós estamos cantando, então cesse o Lachorará. Cesse. Sair da tua presença. Cesse. Cesse. O versículo 10 diz que quando a nuvem do Senhor se retirou, Miriam estava leprosa. Quando Deus se retira, irmão, só o que sobra é lepra. Talvez você não tenha noção aqui do que se passou naquela hora para Arão e Miriam. Mas na hora que Arão olhou para Miriam e viu ela esbranquecida, como está no texto, e viu ela leprosa. Sabe aí, o que passou na cabeça dos dois? Miriam vai ter que ser retirada. Miriam vai ter que ser afastada. Miriam tinha que imediatamente ser retirada do acampamento. Ser retirada da coinonia. Ser retirada da comunhão. Mas tem pior. Israel ficou paralisado no mesmo canto, até que Miriam fosse restabelecida. Porque nós somos um corpo. Talvez você está celebrando porque Miriams foram afastadas. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto Miriam não volta, nós não temos autorização do Senhor de ir para canto nenhum. Enquanto Miriam não volta, a glória do Senhor não se manifesta dizendo para onde vamos. Enquanto Miriam está fora, a glória do Senhor detém Israel no mesmo lugar que eles estavam. Era para eles avançarem em direção à promessa. Mas o Senhor disse: afasta ela. E enquanto ela não volta, vocês não saem daqui. Vão amargar esse deserto, vão amargar esse lugar, não vão avançar 1 centímetro. Então, por favor, não celebre. Quem está leproso contamina, é contaminado, tem que ser retirado. A ilusão que temos é que agora nós vamos avançar. Vai nada. A Bíblia foi clara, nós lemos. Eles ficaram no canto.
Ela foi afastada por quê? Porque estava contaminada. E contaminada poderia contaminar outros. Houve um tempo nesse ministério, lá na antiga igreja, que mais saía gente do que entrava. Todo mês saía 5, só tinha 15, quando foi com 3 meses não tinha mais nenhum. E eu fiquei desesperado. E em oração, o Senhor nos disse: não se desesperem pelos que estão saindo, sou eu que estou retirando. Eu estou retirando os contaminados para não contaminar outros. Deus estava naquela época tirando os leprosos, mas Ele me disse que aqui ainda tem leproso. Mas eu tenho uma palavra para você: o Senhor não vai te retirar, antes Ele quer te purificar, antes Ele quer sarar a sua lepra. Não é limpando você daqui, é limpando você aqui. Eu vou repetir: não é limpando você daqui, é limpando você aqui. Tem leproso, mas o Senhor está querendo limpar, e Ele vai limpar. Quantos além de mim querem ser purificados nessa noite? Se você é carnal, você não vai suportar a limpeza. Você vai querer sair, está tudo bem. O Senhor disse que eu não segurasse com as minhas mãos. Como disse Martin Luther King: tudo que eu segurei com as minhas mãos eu perdi, mas tudo que eu entreguei nas mãos do Senhor eu ainda tenho. Quantas vezes eu entreguei essa igreja nas mãos do Senhor? É por isso que ela ainda está nas minhas mãos. Eu renunciei à presidência e, meu Deus, como o Senhor é bom para mim. Se eu ainda fosse o presidente desse ministério, eu já tinha pirado nesse tempo. Ainda bem que eu sou só o vice-presidente. Quem comanda é Ele, Ele é que diz como é que Ele quer, Ele é que diz como é que é para fazer. Eu fico só obedecendo às ordens que vêm dEle. É só isso. Os versículos 11 e 10 nos indicam o início do tratamento. Quando Arão viu que ela estava com lepra, voltou-se para Moisés e pediu que ele clamasse a Deus. Aqui é a parte mais difícil, porque quem cometeu o lashon hará e está leproso, é impossível cometer o lashon hará e não ficar leproso. Vai ter que ir até o seu irmão, de quem você falou, e vai ter que pedir para ele interceder por você, senão a lepra não sai. Vai ter que ir até ele, porque Miriam e Arão foram até ele e disseram: Moisés, se tu não orar, nosso irmão vai morrer. Nós falamos de ti, mas se tu não orar, Moisés, nossa irmã vai morrer. E o versículo 13 diz que Moisés clamou. E talvez você esteja dizendo: e se meu Moisés não clamar? Eu te digo, ele é obrigado a clamar, porque é um mandamento. Tiago 5,16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e oreis uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Portanto, se você confessar, pelo mandamento da Bíblia, esse Moisés de quem você falou vai ter que orar. E a lepra que pode estar no teu casamento, pode estar na tua espiritualidade, pode estar nas tuas finanças, pode estar onde tiver. Se o teu irmão que foi vítima do teu lashon hará orar, como Moisés orou, Deus vai ter misericórdia como teve de Miriam. Amém? Só que Miriam, depois do clamor de Moisés, tinha que passar pela purificação. Versículos 14 e 15 diz que Miriam foi retirada quantos dias? 7. Para quê? Para purificar. Por que 7? Porque 7 na Bíblia é o número da perfeição.
A purificação que Deus quer fazer nas e nos Miriams é perfeita. É completa. Se Miriam ficou 7 dias fora, ela voltou no 8º. E o 8 na Bíblia fala de recomeço. Ei, Miriam, Deus tem um recomeço para você. Ei, Miriam, Deus tem um novo de Deus para a sua vida. Ei, Miriam, Deus tem um recomeço. Ele está fazendo uma obra perfeita, mas depois tem um recomeço. Ele tem um novo de Deus para a sua vida. Ele quer estabelecer um novo tempo para você. E aí tem um processo de purificação. Quantos querem saber? Agora que eu estou com 1 hora pregando? Quem me dá mais 10 minutos aí? 10, 20, 30, 40, 50, 60. É só do que eu preciso, mais 1h30. Vamos ao processo da purificação, amém? Você entendeu o que trouxe a lepra? Falar do irmão. 2 irmãos falando de um. Deus pesou a mão, tirou a glória dele, deixou leproso. Os 2 irmãos que fofocaram, vão até o irmão de quem eles fofocaram. O irmão clama. E a partir daí, começa a purificação. Levítico 14, versículo 1. Então o Senhor falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra. Então presta atenção. Miriam ficou leprosa porque junto do seu irmão falou do outro irmão. Quando Moisés orou, Miriam ficou curada. Mas tinha um processo de purificação. Porque senão ela volta a falar de novo. A nossa língua é felina, perniciosa. Tem um processo de purificação. Qual é o processo? Levítico 14, 1. Esta é a lei, versículo 2. Esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e de outras doenças contagiosas da pele no dia da sua purificação. A pessoa será conduzida a quem? Ao sacerdote. E este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se constatar que foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras. Presta atenção. Um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de isopo. O processo da purificação de quem cometeu o Lashon Hará inclui esses 4 elementos: 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo. Primeiro elemento, 2 aves. Uma tinha que ser morta e a outra deixada viva. Por quê? Pergunta para mim por quê, senão vamos embora. Só ouvi 5 pessoas falando. Não, é só para imitar o Everton. É o Devin? Ah, é o Devin, verdade. Por que uma tinha que ser morta? O que é que a ave mais mexe? É não. Também não é não. É o bico. A ave não fica voando o tempo todo, mas todo tempo ela está mexendo no bico. Quem mais comete Lashon Hará? Quem mais fala. Fala mais do que a boca e acaba falando o que não deve. Tiago 1,19 diz o quê? Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa, é toda, deve estar pronta para, mais tardio para e lento
para se irar. Porque só uma ave tem que ser morta. Porque você tem que fechar mais a boca. Você tem que colocar mais a língua dentro dos dentes. Você tem que controlar mais esse ímpeto de falar do irmão, de fofocar, de ter que... E ainda tem um pretexto, né, intercessoras. Não estou falando de vocês, mas mexe com o ministério de vocês. Irmão, eu vou falar aqui só para orar. Hipocrisia é pura. Fala e nem ora na hora. Nem depois. Não, eu quero falar só para você interceder. Mentira! É o pecado do lachorrará que está dentro. Mas por que só uma ave morta? Porque Deus quer que você pare de falar da vida alheia. Mas por que uma ave viva? Porque Ele quer que você passe a falar dele. Se nós falássemos menos da vida dos outros, ou nada, e despejássemos esse tempo que a gente fala dos outros para falar de Jesus, esta igreja já estava lotada, e tinha que fazer 2, talvez 3, talvez 4 ou 5 cultos por domingo. Por isso uma ave é morta, a outra viva. Tem que ser deixada viva para você continuar falando, mas falando apenas de Jesus. Fale nada de ninguém. Fale pouco de você, mas fale muito de Jesus. Eu vou repetir, fale nada de ninguém. Fale pouco de você, não precisa falar muito de você não, senão vai ser orgulho e soberba. E fale muito de Jesus. Sabe por quê? Porque de uma fonte não pode jorrar 2 águas, uma doce e uma amarga. Nessa noite, em nome de Yeshua, a fonte amarga vai secar. E você vai sair daqui liberando um rio de águas vivas, pois assim é a promessa do Senhor. Não dá para estar aqui no mistério, irmão. Falando em outras línguas, sendo uma bênção, profetizando lá fora, falando do irmão. Isso é a mesma fonte jorrando água doce aqui e amarga lá fora. Que fonte é essa? Se existe uma água jorrando aqui doce e uma amarga lá fora, a doce que está aqui é falsidade. A verdadeira doce aqui, é doce aqui, é doce ali, é doce ali, é doce acolá, é doce em todo canto. Segundo, um pedaço de madeira de cedro. Um pedaço de madeira de cedro. É só um? É só um? É só um? Por quê? Porque o cedro é uma árvore alta, grande e nobre. O templo de Salomão foi todo feito de madeira de cedro do Líbano. Isso fala de altivez. Isso fala de soberba. Sabe por que nós cometemos o pecado do lachorrará? Porque nós somos altivos demais. Nós nos achamos melhor do que os outros. E se nós não somos o pior pecador que nós conhecemos, nós precisamos nos conhecer melhor. Se você não é o pior pecador que você conhece, você precisa conhecer melhor. Se você se acha melhor do que o irmão, corta só um pedaço desse cedro aí, o Senhor quer usar só um pedacinho. Se tu está se achando uma árvore imponente, espiritual, lá baixaraia, Deus quer te reduzir a ficar desse tamanhozinho assim. É só um pedacinho desse cedro todo que você acha que você é. É só um cedrozinho. É só um pedacinho de cedro. Porque essa espiritualidade precisa estar submetida às autoridades.
Um cedro alto não quer submeter a ninguém. E esse é o problema, somos altivos demais, não nos submetemos à autoridade, não se submete à autoridade que está sobre você, não se submete ao pastor, não se submete ao líder. O problema é esse. E Romanos 13:1 diz o quê? Romanos 13:1 diz o quê? Todos. É só a metade? É só os diáconos? É só os presbíteros? Todos devem sujeitar-se a quê? Porquanto não há autoridade que não venha de Deus. Quer você goste dela ou não. Quer você submeta a ela ou não. Toda a autoridade vem de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. É duro ouvir isso, irmão. Quando você tem alguns líderes que você não suporta. Mas é o que está na Bíblia. Eu não posso mudar ela. Nem tirar um tio. Senão eu sou anátema. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra quem, crente? Contra o Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem o quê? Sobre si mesmos. Depois você não sabe porque está dando BO lá. Depois você não sabe porque está dando problema lá. Depois você não sabe porque teve aquele prejuízo. Depois você não sabe porque aquele negócio não deu certo. Você não sabe porque está aqui, irmão, uma senha poderosa. Agora, se você não acredita nas Escrituras, então não dá para mim conversar com você, porque esse é o meu manual. Mas por que essa insubmissão toda? Por causa da soberba. Nós nos achamos melhor que os nossos irmãos. Miriam se achou melhor do que Moisés. Deus não fala com a gente, Arão? Cuidado, querido. Provérbios 16:18 diz o quê? A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Ninguém cai do dia para a noite. E ninguém está arruinado do dia para a noite. Antes da ruína vem a soberba. Antes da queda vem o espírito arrogante. A maior característica de um grande líder, irmão, é que ele foi um grande liderado. A maior característica dos melhores pastores é que eles se submeteram aos seus pastores. De todo esse cedro que você acha que é, Deus quer só um pedacinho. Deus quer cortar você e deixar só uma lasquinha. Aquela lasquinha de madeira. Terceiro, o pano vermelho, ou como está no texto, carmesim. Nos dias de Moisés, o pano para ficar vermelho precisava ser tingido. E essa tinta vermelha ou carmesim, ela era retirada de um verme. O verme era quebrado. E quando ele era quebrado, o verme, saía de dentro dele a tinta que tingia o tecido. Quem cometeu lachon hará precisa ser quebrado, precisa passar por um processo de quebrantamento. Sabe por quê? Porque Davi escreveu no Salmo 51, há um coração contrito e quebrantado, ele não resiste. Só que a maior dificuldade que ele tem para não resistir é que nós somos duros de coração. Nós temos uma dura cerviz. Quão difícil é, nos nossos dias, um homem e uma mulher quebrantar seu coração por causa da altivez, por causa da arrogância, por causa da prepotência. E nós sabemos que todas estas características precedem a ruína e a queda. É por isso que, usando o profeta Isaías, em Isaías 41:14, Deus chama o seu povo de vermezinho de Jacó. Sabe por quê?
Porque sabe aonde que a força do verme está? O verme não tem força nenhuma, é um invertebrado, tem nem osso. Mas sabe onde é que está a força do verme? Na boca. Aí Deus está olhando para o seu povo dizendo assim: vocês são só um verme. Que por causa da boca eu quero quebrar vocês. E extrair de dentro de vocês o carmesim que está aí dentro. E esse carmesim é cura, e esse carmesim é restauração, e esse carmesim é libertação, e esse carmesim é salvação. Então, deixa ele te quebrar, ó vermezinho de Jacó. Provérbios 18, 21 diz o quê? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Tem gente que ama falar do pecado do irmão. Por quê? Só porque o teu não foi descoberto ainda? Se fosse o teu que tivesse na bola da vez, você estava batendo palma assim? Quando foi o seu que foi descoberto, você gostou? Como está gostando agora? Se está gostando. Até quando, queridos? Até quando nós, como corpo de Cristo, vamos agir assim? Juízo para o Danley. Misericórdia para mim. Nós precisamos lembrar que todas as vezes que tem um dedo apontado, tem no mínimo 3 virado para mim. Nós precisamos disso. Lembra de João 8? Quando os fariseus trouxeram para Jesus a mulher pega em adultério, jogaram ela lá, e todos eles com quê? Com pedra nas? E Jesus fez o quê? Escreveu o quê? O pecado deles. Ficou escrevendo na areia o pecado daquele povo que queria apedrejar a mulher adúltera. Ela estava em pecado, sim ou não? Ela merecia ser apedrejada pela lei, sim ou não? Mas eles tinham autoridade para isso. Por quê? Porque o pecado deles estava lá. Sabe qual é a minha oração, Kadosh? É que quando você pegar a pedra para atirar no seu irmão, o Senhor escreva na tua frente, como ele escreveu lá no tempo de Belsazar. Ele escreva na tua frente, na parede do teu coração, o teu pecado. Não para ser omisso com o pecado do teu irmão, mas para você não atirar a pedra. Porque Jesus disse: atira então, vamos, atirem. Atirem vocês que não têm nenhum pecado. Escute, antes de jogar pedra em quem quer que seja, mesmo que seja mulher ou homem adúltero, olhe para os pecados que Deus já limpou na sua vida. E quando eles forem todos embora, Jesus podia jogar a pedra nela? Sim ou não? Sim. Mas o que foi que ele disse para ela? Nem eu, que posso, o único que podia, te condeno. Vai e não peques mais. E desde aquele dia, aquela mulher passou a caminhar com Jesus e nunca mais pecou. A minha pergunta para você: se você comesse as suas palavras, hoje, o jantar fosse as suas palavras, você seria nutrido ou envenenado?
Lembre-se, eu acabei de ler Provérbios 18, 21. Na sua língua, projeta aí de novo. Provérbios 18, 21. Na sua língua tem o poder da vida. Sobre quem? Sobre a vida e sobre a morte. Mas essa vida e essa morte é sobre quem? Sobre eu. Sobre mim. Se você fosse comer mais tarde, ao invés da pizza, do pão de dois, do churrasco, se fosse comer suas palavras, você seria nutrido ou envenenado? Quarto e último. O isopo. O que é um isopo? É um arbusto, uma árvore rasteira no deserto. Fala de quê? Fala de humildade. Pois quando eu me humilho nas mãos do Senhor, é que eu recebo condições de resistir ao diabo. O Senhor nos quer fazer mais humildes. E quem é humilde não comete lashon hará. Lashon hará é síndrome de altivez, lashon hará é síndrome de soberba, lashon hará é síndrome de orgulho. E o Senhor quer que sejamos como isopo, rasteiros, humildes. Porque Tiago 4, 6 e 7 diz o quê? Todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça a quem? Graça a quem? Porque vocês não botaram, Tiago 4, 6. Eu estou aqui encenando aqui e a coisa não está rolando lá. Todavia ele nos outorga graça ainda maior, pois por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça a quem? Aos humildes. E quem é humilde, presta atenção. Só quem é humilde. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia está cheia de exemplos de lashon hará. Em Gênesis 3, essa serpente comete lashon hará contra Deus, cara. Falou de Deus sem estar na presença dele. Eva ouviu, comeu do fruto, e qual foi a consequência? Foi expulsa do Éden. Em Gênesis 9, Cã cometeu lashon hará. Noé saiu da arca, plantou uma vinha, fez um vinho, tomou todas, se embriagou, ficou nu. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e saiu para contar para os irmãos. Porque quem comete lashon hará comete contra a mãe, contra o pai, contra o filho, até contra o espírito. E qual foi a consequência? Canaã e toda a sua descendência foram amaldiçoados. Mas por que o lashon hará é tão grave? Porque o Senhor abomina o seu fruto. O fruto do lashon hará. Provérbios 6,16. Na Almeida. Na Almeida eu pedi. Estas 6 coisas o Senhor, o quê? Se puder botar na Almeida, Almeida corrigida, revista e corrigida é melhor. Não tem? Estas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma vai. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina
pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele abomina o que semeia contenda entre irmãos. Escute, tem 6 coisas que o Senhor odeia, e o que era odiar? É sentir ódio, raiva, forte aversão por alguém ou algo. O que é abominar? Ter horror, repugnância, repulsa intensa por algo, considerando abominável, detestável, ou como uma abominação. Então presta atenção. Olhos altivos, o Senhor odeia. Língua mentirosa, o Senhor odeia. Os que derramam sangue inocente, presta atenção, os que derramam sangue inocente, o Senhor. Coração que maquina pensamentos perversos, o Senhor. Pés que apressam a correr para o mal, o Senhor. A testemunha falsa que profere mentiras, o Senhor. Mas pior do que tudo isso, é semear contenda entre os irmãos. Fruto do Lashon Hará. E isso o Senhor tem horror. Isso o Senhor tem repugnância. Isso o Senhor tem repulsa. Isso o Senhor detesta. Isso o Senhor abomina. Cometer Lashon Hará é semear contenda entre irmãos. Presta atenção no que disse o texto. Isso é pior que matar uma pessoa. Sabe o que é pior? Tem gente brincando com isso. Mas isso, queridos, é muito, muito sério. Segundo Provérbios 6, cometer Lashon Hará é pior que matar uma pessoa. Você tem coragem de matar uma pessoa? Tem gente fazendo coisa pior para o Senhor. Cometer Lashon Hará, a língua maldizente, a fofoca, você está fazendo algo que Deus abomina mais. Presta atenção. Deus abomina mais do que matar uma pessoa. Esse esboço já estava pronto quando, na verdade, revisado, né? Desde sexta-feira. Mas hoje à tarde, no meu quarto, depois do almoço, eu conversei com uma pessoa que eu amo muito, e essa pessoa perguntando como é que eu estava, eu disse, eu não estou bem, eu estou inquieto, eu estou... O peso da glória, o peso da responsabilidade estava me torcendo por dentro. E naquele momento que eu parei aquela conversa com essa pessoa, eu tive uma visitação no meu quarto. No meu secreto. Enquanto eu estava sós com meu pai. E ele ministrou mais algumas coisas no meu espírito. E eu anotei no meu celular, porque quando ele fala eu tenho que anotar, minha memória é muito difícil. Aí cheguei aqui mais cedo para acrescentar. Sabe o que ele falava para mim? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, que um pecador julga outro? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo, que um pecador julga outro? Nós criticamos um juiz em Brasília, porque ele julga crimes que supostamente ele é vítima. Mas a pergunta que eu faço, e nós não temos feito o mesmo? Nos sentimos vítimas muitas vezes e nos saímos com um cetro de juízo na mão.
Escute, se você é vítima, você não tem autoridade para ser juiz. Deixe na mão do Supremo Juiz, porque ele sabe julgar. E ao contrário da justiça humana, a justiça dele é perfeita. Cuidado com o julgamento, irmão. Mateus 7,2 diz o quê? Essa eu não coloquei, mas vocês têm que colocar. Estou falando que eu estou acrescentando o que o meu amigo Espírito Santo falou comigo no quarto. Pois com critério com que julgardes, serei julgados. Com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Quando nós queremos julgar, nós tiramos a legalidade de Deus de julgar, porque Deus é legalista. Quando eu quero julgar, o Senhor disse, eu ia fazer, mas você quer? Se vira. Acredite, Ele é um juiz perfeito. Acredite, Ele não deixa de julgar as suas causas. Mas se você colocar nas mãos dEle, não tire essa legalidade, pois quando você entra, Ele disse isso para mim no meu quarto agora à tarde. Ele disse, Mardoni, diga para o meu povo, que quando eles entram, eu saio. Mas quando eles saem, eu entro. E aí eu lembrei da lei de Newton. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso vale para isso também. Quando eu vou querer fazer a justiça com as minhas próprias mãos ou com a minha própria língua, o Senhor disse, então agora é contigo, varão e varoa. Mas quando eu pego a minha causa, Ele diz, agora eu vou julgar com o meu cetro de justiça. E quando eu achei que estava tudo finalizado, o Senhor me deu uma palavra. Mais uma palavra no meu quarto hoje à tarde. Para os que estão sendo, de alguma forma, estão sendo julgados. Quer seja pelos outros, quer seja por você mesmo, está havendo um julgamento severo. Quer seja pelos outros o julgamento ou por você mesmo, o Senhor lhe tem uma palavra para o seu espírito agora. O Espírito Santo mandou dizer para você que seus erros não te definem. Você não é o que você cometeu. Você não é o que os outros estão julgando que você é. Ninguém pode te julgar por um erro. Muitos julgam pelo erro, mas o erro não define você. Noé saiu da arca, tomou um porre, ficou bêbado e nu. Mas Noé não era um bêbado. Ele foi o único homem do seu tempo em que Deus achou graça. Abraão mentiu. Mas Abraão não era um mentiroso. Ele foi o amigo de Deus.
Davi adulterou e mandou matar o marido da mulher. Mas Davi não era um adúltero. Ele foi o homem segundo o coração de Deus. Sabe o que o Espírito Santo mandou falar para você mais ainda? Muitos estão vendo os seus erros e te julgando por isso. Muitos estão vendo os teus erros, te julgando e falando mal de você, cometendo lachorrará. Mas sabe o que o Espírito Santo mandou eu te dizer? Por causa do teu arrependimento, Ele já te absolveu. E Romanos 8:1. E Romanos 8:1. E Romanos 8:1 diz: portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Escuta! O julgamento que estão querendo fazer contigo na terra não determina o juízo dos céus. Sabe por quê? Porque Tiago 1:20 diz que a ira do ser humano. Tiago 1:20 diz que a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. E sabe o que foi mais que ele disse? A terra está te julgando pelo que você fez. Mas os céus estão te levantando pelo que Ele vai fazer em você. A terra está te julgando pelo seu erro. E muitos querem te condenar. Mas os céus estão dizendo assim, ó. Te levantando, porque o céu não está te vendo hoje. A terra está te vendo ontem. A terra está te vendo ontem. O céu já te viu amanhã. O céu já te viu amanhã. Você não vai ficar caído aí nesse lugar. Cuja vida coberta está. Podem estar apontando os dedos para você, mas tem uma mão para te erguer. Certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação. O céu está te julgando pelo que você fez. Aliás, a terra está te julgando pelo que você fez. Mas o céu está te absorvendo, está te levantando, te absorvendo pelo teu arrependimento e te levantando pelo que Ele vai fazer. Você não vai estar no palco. Não. Nós não vamos estar numa plateia e você no palco, não. Mas vão ter que ver Jesus brilhando em você. Vão ter que ver Jesus brilhando em você. E quem não te ajudou não vai estar na plateia, vai estar na mesa. Porque o Senhor vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Não é para você se vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. É para você transbordar. Porque o que Deus está fazendo na sua vida, Ele vai fazer através da sua vida.
E pasme você, muitas vezes, vai fazer através de você sobre quem te julgou. Esse é o mistério do Evangelho. É um mendigo ajudando o outro aonde encontrar pão. A restauração que Deus fez em você não é para você se vingar de quem não te ajudou, é para você transbordar na vida dele e dela. E assim você vai amontoar brasa na cabeça. Ele vai se arrepender, não é porque não te ajudou, ele vai se arrepender porque não passou com você o processo da dor. E por isso não vai ter direito de celebrar com você a vitória. Mas a vitória dele mas a sua vitória vai alcançar ele. Esse é o ano de cumprimento de promessas, irmãos. O Senhor me disse que cumpriria muitas das suas promessas na vida de muitas pessoas desse ano. E Ele não mente para mim, Ele não me engana. Mas Ele também disse que não seriam todos que alcançariam essas promessas. Quantos querem alcançar? Então fica de pé. Não se dispersa não terminou ainda. Para desse negócio de você sair, quando eu mando ficar de pé, irmão. Você perde muita bênção ainda. Você quer assistir o Fantástico está aqui, cara. Você quer assistir o Domingo Espetacular, aquele que é espetacular está aqui. Deus cumprirá as suas promessas. Mas não antes de purificar. Não antes de arrancar de nós a lepra. Deus vai cumprir as promessas nas nossas vidas, amém? Mas antes Ele vai limpar a lepra. Antes de cumprir a promessa, Ele vai limpar a lepra. É o que Ele está fazendo nessa noite. E o meu apelo nessa noite. É difícil vir depois de uma palavra dessa, mas foi a que Ele mandou eu pregar. Eu estou convicto que cumpriu o papel. Agora é com o meu amigo, o Espírito Santo. Meu apelo é para que, assim como eu, cometeram Lashon Hará. O meu apelo é para o que falou e o que ouviu. Deus está chamando você, Miriam e Moisés. Porque a minha oração nesse tempo é que o Senhor purifique os nossos lábios. E eu repreendo todo o pecado do Lashon Hará. Lábios e ouvidos purificados. Mas por que eu tenho que ir aí na frente? Porque Deus chamou Moisés e Miriam lá. Não foi eu que inventei isso. Na tenda do encontro, o Senhor me chamou Moisés e Miriam. Não fui eu que inventei isso. Me chamou na frente. Então, enquanto nós louvamos, se você precisa dessa purificação, se tem lepra na sua vida financeira, no seu casamento, nos seus negócios, na sua espiritualidade, não sei onde é que está a lepra, não sei se tem. O altar está aqui. Vem matar essa soberba, vem matar esse orgulho. Altar é lugar de morte. Vem matar esse velho homem, vem matar essa velha mulher. Se você precisa, se sacrifica aqui. E agora? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Eu sinceramente não acredito que Deus mandou no domingo à noite pregar para 4 pessoas. Eu não acredito. Rei do trono, Eu sinceramente não acredito. juram que ele Ou talvez seja o seu orgulho, não sei. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. por onde o rio passar,
O problema talvez seja que você não quer ser purificado. Aí é problema seu. Quero beber do teu rio, Senhor. Por favor, meu amigo. Sacia-me, Por favor, meu amigo. lava o meu interior. Por favor, meu amigo. Em tuas águas, Purifica a nossa alma nessa noite. na tua fonte, Sobre aqueles que estão fonte abrindo verdadeiramente seu coração, por favor.